Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos. Fala, galera. Mais um episódio Aí, do nosso podcast. Quero já apresentar, eu sou o Jonathan Vickbold. Aqui à minha esquerda tenho Vitor Sampaio, à minha direita Kennedy Júnior e as nossas canecas do LSOD Talks. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E hoje nós queremos falar a respeito de um assunto que também é muito importante. Todos os assuntos são muito importantes. Eu falo isso todo episódio, mas é importante que se dá engajamento, que você fala que esse episódio é muito importante. O cara já fala, caraca, o que vai ser isso hoje? Vai ser legal. Mas, na verdade, todos os episódios são muito importantes, então eu te encorajo a você assistir toda a nossa temporada. Sim. E você vai aprender demais com o conteúdo que o Senhor traz. A gente tem alguma coisa para compartilhar, mas Deus tem muito mais. É verdade. Não, mas tem misericórdia. Os episódios ficaram muito bons. Graças a Deus por isso. Cara, hoje a gente quer falar sobre submissão. E nós sabemos que essa é uma palavra que ultimamente tem sido misunderstanding, né? Tem tido uma falta de compreensão, uma falta de entendimento. E a gente quer trazer um pouco de clareza sobre essa palavra e sobre aquilo que nós realmente cremos sobre submissão. Então eu quero te encorajar a ficar aqui com a gente. Você já se inscrever aqui no nosso canal, você realmente dar o joinha, né? Aquelas coisas todas que a gente faz. Compartilha. Manda no grupo da família. Manda aquele bom dia família, assista isso aqui e tal. O sininho é legal, né? Eu acho interessante falar isso. Enfim. Bom, mas nós queremos falar sobre submissão e a importância da submissão. Só que antes nós falarmos o que é submissão, a importância da submissão, qual que é a verdadeira submissão que nós precisamos exercer na nossa vida, eu acho que o mais importante a falar é como tem sido vista a submissão nos dias de hoje e o que não é submissão. Acho que são as duas coisas mais importantes de ser falado. E antes de nós definirmos ou argumentarmos de forma precisa, eu quero trazer aqui essa pauta em mesa para discutir com vocês sobre como vocês veem esse assunto de submissão tratado nos dias de hoje. Cara, eu vejo com muito preconceito, né? Pô, a galera fala disso, já pensa na questão da mulher, né? De tipo, não, que submisso o quê, filho? Eu sou independente. Eu construo, e eu acho que é muito notório, assim, que hoje em dia a gente vive numa sociedade meritocrata, entendeu? Nossa, Jesus. E eu já não sei, eu não tenho vocabulário pra continuar aqui agora, depois desse. Que pauta assim, eu ralo, ou seja, eu mereço. Então, assim, por eu merecer, eu sou merecedor e é isso. Dá o meu prêmio aí e é isso. Então, assim, é uma sociedade onde, sabe, pensa muito no eu consegui, eu faço, eu dependo e eu não dependo de ninguém. Essa frase, acho que acaba quebrando um pouco esse ponto da submissão. Porque chega um ponto que a pessoa, ela conquista as coisas, conquista, e acaba falando assim, cara, eu não preciso depender de ninguém, eu não preciso ser submisso a ninguém. E hoje em dia eu já cheguei num cargo, num patamar da minha vida que eu tomo todas as decisões, eu decido tudo. E obviamente, né, gente, eu tô falando de um tipo totalmente de submissão, talvez, né, uma submissão onde você relacional com pessoas e tal, com amigos, talvez, com família e tudo, mas, ou até mesmo no seu trabalho. Mas existem vários tipos de submissão, que também acredito que a gente vai pautar aqui, né? Mas acho que a princípio, acho que só pra começar eu lanço essa aí na mesa. Boa. Caraca, assim... Wilson. Com sinceridade, mano, tipo, isso aí que o Vitão falou é bem real. Mas eu também vejo que é um pouco porque quando a gente fala de submissão, eu vou reclamar de novo aqui nesse episódio, entendeu? Sempre é o Jonathan que reclama. O dia da minha vitória chegou, o dia da minha vitória. Ai, meu Deus. Como eu tava dizendo, as pessoas, elas... Quando a gente fala de submissão, cara, é um valor que eu vejo que ele tá se perdendo na sociedade. Mas por quê? Porque ele tá diretamente ligado à regra. Talvez a gente poderia até falar que é um sinônimo, cara. Ser submisso, cara, é seguir regra. E também, só pegando um gancho aí, rapidão, um parênteses, Kennedy. Mano, você falou que tá ligado à regra, né? E também acredito que esteja ligado a um caráter super importante. Humildade.
Exato. Eu ia colocar um outro nome, não só humildade, mas eu ia falar que, tipo, as pessoas são egoístas, né? E uma pessoa que não é humilde, ela é egoísta. Então, faz todo sentido, né? Tipo, Antagônicos. são antagônicos. Então é o contrário. São opostos. Então não é igual. Pô, você vai me deixar passar vergonha em rede nacional? É que o egoísmo é o oposto da humildade, né? Então, se a pessoa é egoísta, ela não é humilde. A pessoa que não é humilde, ela é egoísta. Exato. Então eu tava certo. Então, você tá certo. Então esquece. Corta. Cadê? Então, tipo, enfim, a pessoa que não tem humildade, ela é egoísta. Mas voltando, né, à questão das regras, cara, tá totalmente ligado à regra. E hoje em dia a gente não quer seguir regra. Olha só pra você ver, é engraçado, né? A gente olha pra nossa geração. A gente é a geração que alcançou a tal liberdade sexual, a gente alcançou a tal liberdade de expressão, a gente alcançou a tal liberdade, enfim, financeira. Você faz o que você quer, você viu o que você quer. Isso eu não alcancei ainda. Não? Tô procurando. Tô procurando. Não, mas eu falo assim, a liberdade financeira. A liberdade financeira. A liberdade. Ei, produção, arruma aqui. Produção. Vai. A liberdade. Peraí, só um minuto. A liberdade financeira no sentido de. Bota a mão no bolso. Quando eu falo de liberdade financeira, eu falo no sentido de. Tipo, eu gasto meu dinheiro como eu quero, entendeu? É aquilo que o Vitão falou da meritocracia. A gente alcançou tudo isso, cara. Mas a gente também é a mesma sociedade, né, que alcançou o maior índice de depressão, o maior índice de ansiedade, o maior índice de problema com isso, com aquilo outro. E no final de tudo, o que a gente precisa para poder ter uma vida realmente livre e regrada são regras. É submissão. Qual que é a palavra? Meritocrata. Não. Regras. Em inglês. Rules. Não, mano. Boundaries. Boundaries. Pô, Vitão, é a minha palavra, meu irmão. A palavra que eu mais uso. Boundaries. Exato. Eu Então, gosto cara, demais dessa palavra. é uma palavra legal. É bom, né, de falar sobre boundaries. isso. Tu parece, né? Parece que tá enchendo eu a boca. sinto que eu tô falando coisa. inglês quando eu falo essa palavra. Boundaries. Mas, enfim, cara, eu acredito que a verdadeira expressão de liberdade ela está na submissão. Sabe por quê? Porque ela impede o homem de ser completamente egoísta. Por isso que eu falei do egoísmo. Tipo, ele passa a olhar pro outro. Tipo, ele passa a se esvaziar do que ele quer, o que ele quer, e ele começa a pensar no que o outro quer também. A submissão é isso, de certa forma. Sim, eu acho que uma das coisas interessantes que vocês falaram aí também, que é um ponto de reflexão também, é que a gente vive talvez numa sociedade meritocrata, que acha que merece alguma coisa, mas também é uma sociedade que muitas vezes pensa que de alguma forma o mundo deve alguma coisa pra ela. Parece que de alguma forma o mundo deve, assim, tipo assim, pô, não, eu tenho que ser assim, fazer assim do meu jeito e tal, porque não me deram assim. oportunidade. Porque, cara, é minha vez, é minha chance. E tipo, eu acho que às vezes você perde a noção quando você assim, pô, o mundo me deve alguma coisa, sendo que o mundo, né, o próprio Senhor, o próprio Deus, cara, te deu a vida. Sim. E aí eu acho que aí a gente começa já também a trazer um pouco de sobriedade mental sobre essa questão de submissão. A gente já começa a trazer um pouco de luz pra esse assunto, né? Que tipo, pro próprio Deus me deu a vida. Tem alguma coisa que é mais importante do que a vida? Sem ela você não faz nada do que você quer fazer. Mas não, você já não faz mais nada, já começa por aí. Então, tipo, Exato. você tem a vida. Então, o bem mais precioso, ou a dádiva mais preciosa, que é a própria vida que o Senhor nos dá, já começa por aí. Pô, eu tenho uma vida, irmão. E eu não comprei, eu ganhei. Alguém me deu a vida. Então, se alguém me deu a vida, não é a vida que me deve alguma coisa. É eu que devo alguma coisa para esse para cara alguém. aí. Faz sentido, né? Total. Então, tipo, pô, começa por aí. Acho que a gente já começa a meio que mudar a ótica da parada. E, enfim, mas a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, eu perguntei, né, tipo, como que a gente vê, né, a falta de submissão hoje em dia no nosso mundo. Eu acho que vocês pontuaram de uma forma bem clara, assim, e bem pontual. Mas, trazendo a segunda pergunta que eu trouxe, nós falamos que a submissão o que vocês veem, então, que hoje está sendo caracterizado como submissão, mas não é submissão? Outras formas que as pessoas falam, isso é
submissão, mas não é. Por exemplo, vou trazer só um pequeno exemplo, você pode trazer outros, né? Que a questão, tipo, às vezes é a opressão, o autoritarismo, né? Sim. Então, o que vocês acreditam que hoje tem usado esse rótulo submissão, mas não é? O Vitão falou uma coisa bem legal no início, assim, da ideia do preconceito, mas eu acredito muito que colaram a palavra submissão na relação de marido e mulher, cara. É. Então, quando você fala submissão, automaticamente as pessoas já viram e falam assim, ah, não, tá falando que eu tenho que fazer tudo que o homem falar. Parada de quartel, né? Exato, é sim senhor, não senhor. E, cara, submissão não é isso. Sabe? Não é isso. A Bíblia, sim, ela vai falar para maridos, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Mas aí, beleza, a Bíblia falou isso. Aí vão lá e vão virar para a Bíblia e falar assim, a Bíblia é machista, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo outro. Aí, na sequência, vira e fala assim, e maridos... Pô, tava bom, mano. Tava Cê bom, tá mas depois parece que piorou. Agora ficou Aí, bom. ó. E maridos, deem a vida pela sua esposa. Então, tipo, existe ali Na troca. uma troca, um cruzamento de responsabilidades. E, cara, Sim. quando a gente vê essa figura dentro da Bíblia, ela é só um ponto da submissão. Mas a submissão nada mais, nada menos, é como o Jonathan falou, é estar sob a missão de alguém. Sabe, Sim. cara? E qual é a maior missão que nós estamos sob ela? A missão que Deus nos deu. Então, poxa vida, cara, eu vejo que as pessoas e o mundo veem a submissão como uma coisa ruim, porque elas acham que é um cabresto ou é um laço, uma algema que vai prender elas em alguma coisa. Então, assim, eu não vejo submissão dessa forma. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. Mas aí, tô rolando pra você, bate pro gol, vai. Cara, assim, não existe uma pessoa, na minha opinião, no mundo que não esteja submissa a alguém. Exato. Começa por aí, entendeu? Então, se você pensa que você não é, cara, já descarta isso, porque ou você é submisso a seus pais, até hoje, talvez, infelizmente, você ainda mora debaixo do teto dos seus pais, Sim. ou até mesmo você ainda não consegue ter uma vida financeira independente, mas você tá lutando contra isso, né? Você que tá lutando a favor disso, né? Ter essa vida independente financeiramente. Ou você também, de repente, tá no trabalho, você tem um chefe em cima de você. Ou você também, às vezes você é dono de uma empresa e você acha que você Não tem submissão. não tem submissão, você é submissão ao governo. Você paga, a sua empresa, o seu Imposto. o seu imposto, exatamente, acaba servindo ao governo. E assim vai, porque e você que é governante, você trabalha pro povo, acho que também não é submissa a ninguém, você é submissa ao povo. Sim. Entendeu? Então, O povo é submisso a Praticamente Deus. ele é submisso ao, E o povo- ao código de leis moral da nação. e tudo Exato, mais, outros exatamente. País, enfim. exatamente. Então, assim, poxa, É uma cara, cadeia, né, cara? exato. Então, uma assim, cadeia. fato é, a gente precisa aprender a ser isso. Por isso Sim, que eu falei pra você, submisso. a ser submisso. Por isso que eu tive que, eu lembrei, senão eu esqueci, eu te cortei aquela hora, pra justamente falar, cara, humildade. Então, vamos lá. Se você pega a palavra submisso, está sob uma missão, de que jeito você está sob essa missão? Sim. Eu acho que é o ponto mais importante. Aqui é o que da questão. Você é humilde? Porque ser submisso, a gente tá falando de ser, né? A gente tá falando de caráter, a gente tá falando de virtude aqui. Por isso que tem esse tabu, né, com a mulher e tal. Gente, é uma virtude ser submisso. Essa o que você trouxe é muito bom, Kennedy, porque, cara, é uma virtude você ser submisso e você saber ser submisso. Sim. Entendeu? Que tá aí que tá o cerne da questão. A gente estava lendo hoje mais cedo, no nosso estudo, que, é Miqueias, né? É Miqueias 3:8? 6:8. 6:8. Que ele fala, né? Sobre, poxa, o andar com Deus. Deus, ele dá uma ordem, né? Pro povo. Ele fala assim, ó, ele dá uma exigência, ele exige do Sim. povo de como ele deve se portar. E ele fala, né, com amor, fidelidade, Pratiquem a justiça, amem a Justiça, fidelidade amem a e fidelidade, andem humildemente com Deus. andem humildemente com Deus. Cara,
isso é ser submisso a Deus. E só com esse versículo, olha só que interessante a gente ter lido aqui, a gente tá falando disso agora. Porque só com esse versículo, cara, isso é ser submisso. Ele tá Sim. ensinando a ser submisso. Entendeu? E, cara, é tão interessante você falar isso que, tipo, eu até lembrei de um versículo aqui também, que é Efésios 5, no capítulo 21, que fala assim: sejam submissos uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Ó, Tipo, mano. Eu acho que. Então, já que a gente tá indo pra essa parte, né? Vamos trazer o assunto aqui, então, na mesa. Brincadeira. Não, eu acho muito interessante sobre isso que nós estamos falando, é porque você tocou num ponto que eu acho também bastante interessante. Cada vez mais a gente tem visto. E eu acredito muito que a nossa audiência são pessoas de várias idades, né? Sim. Mas pra gente ser jovem, legais, eu acho Pra isso gente legal. ser cool, né? A gente tem que ser cool. Ser legal e tal. Acho que também a gente acaba alcançando uma galera, tipo, jovens adultos, né? Sim. E tudo mais. E sempre tem aquele jovem de 30 anos na casa dos pais, né? O jovem de 40 anos na casa dos pais e tudo mais. Cheio de bonequinho, anime, tô zoando, sacanagem. Que renuncia, né? Liberdade, vida adulta e tudo mais, mesmo sendo dependente dos pais, sabe? E isso é importante falar do tipo, poxa, cara, você está sob um governo, que é o governo dos seus pais. sim. É uma questão de honra, foram pessoas que Deus te deu a vida, mas foram pessoas que Deus confiou para criar você, né? Ou talvez as pessoas que te criaram. Então, existe ali limites que aquelas pessoas impõem, existem, tipo, regras que aquelas pessoas têm, existe até mesmo uma questão de humildade, primeiramente falando, até mesmo de reciprocidade, reconhecimento. Aquela pessoa ajudou você, sabe, no seu crescimento, na sua formação, no seu ensino, sabe? Tipo, poxa, até mesmo... Eu vou falar isso pra você, assim, olhando pra trás hoje, eu não fui essa pessoa, mas olhando pra trás hoje, eu tento ser o máximo possível dentro dos locais que eu estudo. Mano, quantas vezes a gente foi nada a ver com os professores da gente? A gente não foi submisso às pessoas que estavam... Cara, formaram muito do intelecto que a gente tem hoje. A massa cefálica. Nossa, mas eu não gosto nem de lembrar disso. Uma vez eu demiti um professor meu, mano. Misericórdia. Então, tipo assim, a gente acaba não reconhecendo pessoas que foram extremamente importantes e cruciais na nossa formação e crescimento. O que você tá rindo? O que foi? Eu falei que eu demiti um professor meu. Você demitiu o professor, poder que você tinha. Véio. Enfim, então, poxa, aí às vezes a gente trazendo um pouco mais de luz, né? Aquela hora eu falei sobre quem nos deu a vida, né? Que quem deve alguma coisa pra alguém seria nós, pra dever pra quem nos deu a vida. Mas depois olhar um pouquinho maior, né? Aí começa, tipo, a abrir o nosso espectro, assim, né? Pô, então quem me deu a vida, depois as pessoas ao qual esse ser que me deu a vida, Deus me deu a vida, colocou na minha vida para formar a minha vida. Sim. Né? Poxa, meus pais, as pessoas que me desenvolveram, professores, mentores, ajudadores, treinadores, boss e tudo mais. Então foram pessoas que me ajudaram a desenvolver quem eu sou, para do nada eu chegar e falar assim, não, agora quem manda sou eu, quem faz sou eu, é tudo do meu jeito e acabou, é assim que vai ser. Então acho que existe um desvio aí nesse caminho que nos faz pensar assim, poxa, aonde foi que talvez eu perdi essa noção? E eu acho que trazer então para a definição e trazer para esses conteúdos que a gente falou sobre realidade e submissão pautada na palavra, é preciso entender então que submissão, como o Vitão mesmo já falou, é estar sob uma missão. Então submissão também quer dizer, né, disposição para obedecer e para aceitar uma situação de subordinação. Aí quando fala subordinação, o ego do homem já tá... Deus o livre, subordinário, Deus o livre e tal, assim. Então, tipo, entender que ser submisso é estar sob uma missão que é maior do que nós, que é maior do que a gente, que está acima de nós. Tá, Jonathan? Então, da onde vem toda essa questão de submissão e para onde que cascateia e por que existe a falha da compreensão da submissão hoje? Né? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Então, eu posso começar e aí vocês vão no caminho? Pode. Que eu gosto de falar isso aí. Vai. Acho que primeiro de tudo é trazer a consciência de tipo, cara, galera, realmente o mundo hoje não tá da forma como foi sonhado para ser. Essa é a realidade. Todas as lideranças, autoridades, forma de governo que existe, quando eu falo forma de governo, não é só somente governo político, mas até mesmo os governos acima de nós, pessoas que nos trazem governar Sim. É dar a direção e dar a regra, muitas vezes elas também não estão alinhadas de acordo com aquilo que um dia foi feito para ser. Mas uma verdade que é imutável, a gente precisa entender, é como nós já descrevemos aqui, você recebeu a vida, eu recebi a vida de Deus.
E se Deus deu a vida, junto com a vida ele deu todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele criou a terra, criou tudo que habitava, e depois que tinha tudo que estava pronto e já existia, ele foi lá e criou o ser humano. Ele já criou o ser humano dentro de uma estrutura feita. E depois que ele já criou o ser humano dentro de uma estrutura que estava feita, ele chega e fala lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 28, ele diz: Deus então os abençoou, depois de ter criado o homem e a mulher, os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Quando ele fala esse subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, ele fala esse subjuguem, ele é julguem a terra, ou quando ele fala julguem, quer dizer tornar certo. Então cuidem de forma certa, tratam de forma certa a terra e tudo que existem nela, mas subjuguem. Não é julgar da forma que eu quero. O subjuguem é julgar ou tornar as coisas certas sobre a liderança de alguém. E essa liderança vem do próprio Deus. Se nós sabemos que Deus é um Deus bom, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus de tudo que é maravilhoso, se ele passa essa responsabilidade para nós, ele está falando que ele está dando para nós o direito de nós subjugarmos sobre esse lugar de bondade. Então, sobre esse lugar de bondade, sobre esse lugar de graça, não tem como existir a opressão, o autoritarismo, não tem como o desvio, não tem como o mau caratismo, não tem como ter essa desordem toda, porque desde o princípio teve uma ordem muito boa. Faz sentido aqui? Estamos juntos aqui? Sim. Então, sobre todo esse período, a partir desse momento, depois que a humanidade, infelizmente, eu trago esse contexto em todos os episódios, porque querendo ou não, é a base do cristianismo para a gente entender por que a humanidade foi completamente corrompida. Depois desse episódio, o ser humano foi lá e pecou. De novo, né? Comeu fruto, pecou, entrou o pecado na humanidade. De novo, o pecado corrompeu ali a nossa estrutura como um todo. E aí, isso que eu acho muito interessante, cara, da Bíblia, velho. E aqui as coisas começam a fazer um pouco sentido. Depois que o ser humano, Adão e Eva, eles comem do fruto e eles pecam, existe uma coisa que traz para toda a humanidade. Nós ganhamos 3 presentes principais da queda, né? Já falamos sobre isso, que é a incredulidade, o egoísmo e o interesse pessoal. Né? Então foram 3 coisas, que é a incredulidade, deixar de acreditar em Deus, aí já começa a... Poxa, por que Deus diz que é assim, eu tenho que fazer assim? Né? Se Deus disse, mas por que Deus falou isso? Quem é Deus? É a dúvida da serpente, né? A dúvida que a serpente pôs ali no primeiro... Pô, será que é mesmo? Será que vai virar? Será mesmo? Deus não está permitindo vocês comerem do fruto, porque senão vocês vão ser parecidos com ele, conhecedores do bem e do mal. Então trouxe a incredulidade para o nosso coração. A incredulidade em 2 níveis. Quais os 2 níveis? Primeiro, a incredulidade no nível master, que é a incredulidade de Deus. Depois, a incredulidade no homem. É a incredulidade em si mesmo e no outro. Será que o outro não está usando isso como abuso de mim? Será que não é para me aprisionar? Será que não é para me escravizar? Então trouxe essas partes. Trouxe o ego e o egoísmo, que é esse negócio de meritocracia que nós falamos. Não, é o meu bem, é o que eu acho e o que eu quero. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nisso é que quando o homem e a mulher eles pecaram, o pecado entrou, eles trouxeram uma ruptura no relacionamento do homem e da mulher. Sim. Que um apontou o outro. Mas foi a mulher que tu me deste. Mas ele não me ajudou, o meu marido que tu me deste. E aí trouxe uma ruptura nos relacionamentos humanos, porque até então eram os únicos 2 seres humanos que existiam. E a partir dessa ruptura, teve todas as rupturas em todos os demais relacionamentos. Que aí ele trouxe Caim e Abel, que é a motivação de motivação própria, de ser abençoados por Deus. Depois vem a guerra das próprias civilizações, e vem todas essas coisas. Então toda a estrutura de liderança, de governo, de regras e de limites foi comprometida neste momento. Por isso que Deus depois teve, né, que chamar o povo de Israel, tira do Egito, coloca no deserto e traz de novo depois os estatutos, os limites, as leis, as regras novamente, para que o povo pudesse ter limites, não fosse liberado demais, porque foi a libertinagem demais que corrompeu e destruiu as pessoas. Eu sei que eu estou fazendo uma baita introdução, mas é só para a gente poder entender a raiz, porque eu acho que às vezes falta esse conceito, sabe? Então, a partir daquele momento que veio o código moral de Deus, a lei de Deus, que foi com que as pessoas, ao viverem dentro daquele código moral e daquela lei de Deus, conseguiram viver a liberdade, a providência, a multiplicação, o favor de Deus. Tem uma curiosidade sobre isso aí, porque, olha só, o povo era com uma mentalidade tão escravizada, mano, tão escravo ainda, porque eles ainda saíram do Egito, que Deus, ele falou assim, olha,
no 7º dia se descansa. Porque eles não conseguiam descansar, velho. Eles estavam com aquela mentalidade de escravo, mano. Que eles tinham que trabalhar o tempo todo, 24 horas. E até nisso, eles tiveram que ser submissos. E eles encontraram dificuldade nessa parte, entendeu? Por isso que Deus deu o mandamento. Falou, mano, no 7º dia, não faz nada. Descansa, tá ligado? Então, é uma das coisas que o povo ali tava... O povo no deserto, né? Quando soltou, tava cauterizadamente, sabe? E aí, por que, Jonathan, que você tá trazendo esse contexto todo e tudo mais? Porque aí a gente vai ver ao longo da história da Bíblia, e eu acho muito interessante que se você tá assistindo e você talvez não seja cristão, você tá falando, mas a Bíblia é um livro escrito por homens e tudo mais. Eu acho muito legal lá em 2 Crônicas, eu não lembro agora exatamente, lembrei agora, quando o rei Dário da Síria, né, ele libera o povo para voltar para Jerusalém para construir de novo a cidade de Jerusalém, e eles começam a construir. A Bíblia diz que alguns anciãos da Síria se levantam e vão lá para o rei Dário e falam assim: não deixem esse povo construir de novo o templo e a cidade, porque se vocês forem nas nossas crônicas, que são nas histórias, né, contadas do povo assírio, vocês vão ver que quando esse povo ele se reergue, eles estão consertados, eles estão de bem com Deus, nós não podemos contra eles. Então, basicamente, o que ele estava falando assim é que o povo, a humanidade inteira sabe que quando o povo de Deus ele está acertado com Deus, vivendo nos princípios e no favor e nos valores de Deus, eles têm a bênção e o cuidado e a proteção de Deus. Tá, Jonathan, o que isso tem a ver com a história que você está falando sobre submissão? E eu já vou parar de criar toda essa narrativa. Eu não estou pregando. mas por que eu estou falando sobre isso? É porque depois que os seres humanos pecaram e a humanidade começou a viver pelos seus próprios valores, é que começaram a se levantar vários líderes, e naquele momento cada casa era uma nação, né? Cada casa virava uma nação, e cada nação, por não ter mais agora, por causa do pecado, relacionamento e proximidade com Deus, cada nação criava suas próprias leis, sua própria forma de governo, sua própria forma de viver e a sua própria cultura. Então, várias nações, várias culturas, vários países, várias coisas foram formadas daquele jeito, do seu próprio jeito. Por isso que hoje a gente vê vários governos, vários jeitos de pessoas de tomar decisão, várias coisas não têm um único padrão, uma única fonte. Então, hoje a gente olha uma grande desorganização em escalas, em níveis de submissão, até mesmo os valores torcidos em questão de casamento, porque não tem a base principal de casamento, de liderança, de governo, de política, porque não tem a base verdadeira de política. E a questão é que você até mesmo trouxe, numa era onde todo mundo está muito liberto, onde tem a liberdade de tudo, é o lugar onde tem mais escassez e a falta daquilo que é crucial e importante. Então, Jonathan, o que você quer trazer sobre pauta para nós falarmos aqui cara, Deus, ele é o governador de toda a terra e existe um código moral ao qual ele deseja que a gente anseia. Não é uma obrigação, até porque o nosso Deus é um Deus de amor e de graça, ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos, mas é aquela obrigação necessária que você fala assim: se eu não viver por isso, eu vou viver de qualquer jeito. E viver de qualquer jeito, eu vou começar a inverter valores, que são os valores que a gente tem invertido hoje. Então, sobre isso, a minha pergunta depois dessa narrativa vocês acham que hoje o grande problema de submissão que as pessoas têm de todos os níveis, de trabalho, de relacionamentos, de governo e tudo mais, é porque falta nas pessoas a compreensão da submissão de Deus? Deus, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Cara, é impossível você entender todos os outros níveis de submissão se você não entender primeiro esse nível de submissão a Deus. Kennedy, então eu que não sou cristão, você está querendo me dizer que eu não vou conseguir entender completamente os outros níveis de submissão? Provavelmente sim, se você não entende, a submissão a Deus, desculpa, sabe? Você vai struggle em algum ponto, que seja submissão entre marido e mulher, seja submissão entre o boss, seja submissão entre o professor e aluno. Em algum nível você não vai conseguir entender essa submissão. Infelizmente, mas cara, você pode mudar isso muito fácil, é só você entender a submissão a Deus, entendeu? Você entender, você acabou, você entende o resto. Mas o que eu quero
colocar o seguinte, cara, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O maior problema da humanidade é esse, cara. Não entende a submissão a Deus, então não vai conseguir entender todo o resto. Isso deságua de diversas formas na vida das pessoas. Olha só pra você ver. Pode parecer bobagem, mas o cara que ele não entende submissão, ele vai ser um cara controlador automaticamente. Então ele sempre vai querer que tudo seja feito do jeito dele. Sempre. É exato, ele é centralizador. Então esse é um sintoma de um cara que é insubmisso. E aí, deixa eu te falar, se o cara que ele tem esse sintoma e ele é assim, ele vive assim, imagina o tanto que esse cara não sofre, porque a grande verdade é que nada na vida nunca, sempre vai ser feito como você quer. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Então a gente vê o cara sofrendo de ansiedade, por quê? Porque ele não tem submissão, o cara é ansioso, o cara sofre de depressão, o cara sofre de tudo, um monte de mal, um monte de problema psicológico, por quê? Porque ele não entende um princípio de submissão. Não entende um princípio de submissão, então faz ele ser centralizador, controlador, querer tudo do jeito dele, como ele quer, na hora que ele quer. Isso não acontece, é impossível no mundo que a gente vive, e o resultado disso é ele se sentir totalmente mal, totalmente desequilibrado e quebrado. Então, por que não entender um princípiozinho de submissão, que é a submissão a Deus? Então, assim, eu encerro aqui, porque eu acho que não tem nem mais o que falar. Cara, é louco, mano, porque assim, ó. Vocês estavam falando aí, eu refletindo uma parada aqui que quero trazer um raciocínio aqui pra nós. Hoje em dia, se você analisar a sua própria vida, no que vocês acham que vocês são submissos? Vocês são submissos aos seus pais? Em um certo nível, eu ainda sou submisso. Sim, exato. Vamos fazer a pergunta, tipo, sim, não, esquece o nível. Ok. Tá? Esquece o nível de submissão. Sim. Tô contigo, sim. Vocês são submissos ao governo da Austrália? Sim. Sim. Vocês são submissos ao seu chefe? Sim. Esposa? Meu chefe, certeza, meu chefe. Esposa. Não é a mesma coisa? Meu chefe é Não é a mesma coisa? O quê? Chefe e esposa? Tô zoando. Não, gente. Sacanagem. Pô, Não, brincadeira, sim. Sim. Esposa, sim. Quer dizer, eu não. Mas sim, É porque eu ele vou não ser. tem ainda. Né? E, consequentemente, pra quem é cristão, vocês são submissos a Deus? Sim. Com certeza. Sim. Então, assim, se você for pensar, mano, você só vai conseguir entender submissão se primeiro você entender o que é uma aliança. Por quê, cara? Todas essas pessoas que eu falei pra vocês, a gente tem aliança. Pasmem, vocês assinaram um contrato com a Austrália pra vir pra cá. Pasmem. Ele já usou as palavras. Vocês Estudou essa semana pra vir vocês têm, teoricamente, vocês fizeram um contrato. Um contrato. Um contrato, ou seja, você tem uma aliança. Covenant. Você tem um covenant. Covenant. Ali, Covenant. entendeu? Poxa, com a sua mãe, você tem uma aliança com ela. Sim. De sangue. Né? Com a sua esposa, você fez uma aliança com ela. Sim. Com o seu chefe, você também tem uma aliança com ele, porque ele tá ali te Você assinou dando um um contrato trabalho, com você ele também assinou um contrato. E o mais incrível de todos, obviamente. Por isso que eu tô falando assim, ó. Cara, a pessoa só vai conseguir entender a submissão se ela primeiro entender uma aliança. Uhum. E é impossível alguém... É quase... Eu vou falar quase impossível. Porque também é muito forte, impossível. Mas é muito difícil uma pessoa ser submissa sem aliança. Você entende? Então, assim... E o mais incrível de tudo é que existe uma superior aliança, que é a de Jesus. Você entende? Que aí sim, ele foi o mais submisso de todos. Ele não precisava ser submisso, mas ele chegou e foi submisso ao Pai, mas aqui na terra ele foi calado para a cruz. Se submeteu aos homens. Se submeteu aos homens, foi calado para a cruz. Naquela hora onde escolheram Jesus ou Barrabás, Sim. ele estava sendo, entendeu, submisso ao quê? Sim, à vontade de governo. quem? À vontade do governo, à vontade de Pilatos, à vontade do povo, das pessoas. Sim. Então, essa superior aliança que ele teve que fazer com a gente para nos resgatar de novo, cara, que mostra o nível da submissão que Jesus teve
perante a Deus, né? Para nos trazer de volta. Que nos trouxe de volta de um nível que aí sim também nós precisamos ser submissos a esse ponto. Por quê? Porque a nossa aliança com Cristo, ela é eterna. A aliança que a gente tem com Deus e que você também pode ter com Deus se você não é cristão, cara, quando a gente cai ali na água e a gente nasce de novo, cara, a gente tá fazendo uma aliança com Ele. Né? A gente tá renascendo e a gente precisa entender, cara, que agora sim, uau, Ele me comprou. E eu preciso entender, sabe? Eu preciso ser submisso, porque agora sim eu entendi isso. Tudo isso, essa narrativa que você trouxe, Jonathan, é muito importante, porque aí você entende tudo. Fala assim, Deus, eu só tô aqui por causa de você. Sabe? Eu só tô aqui por causa que você se sacrificou. Eu só tô aqui porque, cara, você pagou um alto preço, sabe? E agora eu posso ter uma vida liberta, entendeu? Aí o cara pode, talvez, né, então, o cara que tá vendo a gente não é cristão, talvez ele pode virar e falar assim, então isso aí que você tá falando pra mim é basicamente eu tenho que seguir um conjunto de regras. E aí ele pode ainda virar e falar assim, e isso daí que você tá falando, a maioria das religiões também fala. Cara, vamos falar a verdade, o cristianismo não é o único que fala que você tem que respeitar, não é o único que fala que você não pode roubar, que você não pode matar. Não, outras religiões também vão carregar essa carga de grandes valores. Mas a grande diferença... Você queria falar alguma coisa? Vai. Mas a grande diferença desses outros segmentos, eu não estou aqui para poder pontuar, é que, cara, eles vão te dar um conjunto de regras e vão te falar, vai lá e segue. Agora, o cristianismo de Jesus Cristo, Deus, isso que a gente acredita, que a gente professa aqui nessa mesa, é diferente. Por quê? Porque a gente entende a submissão de um homem, de um Deus, e aí a gente começa a viver como aquele homem, como aquele Deus. Então, ele não só ensina a gente o que fazer, porque os outros segmentos religiosos, eles vão falar assim, faça isso e faça isso, faça isso. Só que fazer essas coisas, ser submisso, cara, é difícil. Ser submisso é ir contra si mesmo. Ser submisso é virtude, né? É virtude. Mas aí vem a grande diferença disso que a gente está falando aqui, que se chama Jesus, cara. Ele vem nos dar o conjunto, ele nos mostra, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. São essas as regras. Mas peraí, eu sei que é pesado e difícil para você. Eu vou te capacitar. Eu te capacito a fazer isso. Eu te capacito a ser submisso. Os cansados, oprimidos. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cara, tipo, mano, isso é incrível. Por quê? Porque não é só... Toma aqui uma listinha aqui de coisa pra você poder fazer. Não, aí eu não tô entregando um iPhone, né? Peraí. Toma aqui uma listinha de coisa pra você poder fazer. E aí você vai e faz isso aí que vai dar certo. Não, velho, não é só isso. Cara, toma aqui, você vai fazer isso. Mas eu vou estar do seu lado, caminhando, segurando a sua mão, te falando, desce dessa forma. O mais louco disso tudo... Porque cara, ele fez aliança. Isso é muito incrível que vocês estão falando sobre aliança, mas trazendo de uma forma também, tipo... segue o que vocês estão falando de uma forma ainda mais palpável também, é entender assim, cara, Jesus, ele realmente abandonou sua glória, né? Tipo, se despiu da sua glória, veio à Terra, passou por tudo que teve que passar para consertar toda a bagunça que a gente criou ao longo do tempo, e isso é importante falar também. Mas Jesus, ele só precisou vir por um ato de falta de submissão. Foi por um ato de desobediência. Da quebra da aliança. Da quebra da aliança. Porque assim, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, não tivessem sido desobediente, nada disso tudo de problemas estariam acontecendo hoje. Então, a falta de não seguir uma regra dita por Deus, não é que... E isso é uma coisa importante de falar. Porque a pessoa fala, então eu tenho que seguir uma regra, então esse Deus é um Deus opressor. A falta de não cumprir o código moral de liberdade de Deus fez com que o mundo entrasse em escravidão. Sim. Porque a ausência da liberdade é a prisão. A ausência de Deus é estar separado de Deus e disposto à maldade de todo tipo de destruição que existe, de todos os níveis, de todas as classes e de tudo que existe. Então não é que Deus é um Deus mau, é que a ausência do próprio Deus nos deixa sujeito a nós mesmos. Aí que está, como a própria Bíblia diz, né? O pior ato de ira de Deus é entregar o ser humano a si mesmo. Porque é aqui dentro que tem todas as vaidades, todos
o jeito de ser. E aí é um ponto de reflexão. Imagine, são 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Se não existir um código moral, um código de lei universal que coloca todas essas pessoas a viverem com uma boa cidadania, viverem pessoas com harmonia, em comunhão, princípios e regras para serem seguidos, para que as pessoas vivam de uma forma correta de se viver, Que vai vão virar ser esse 8 negócio? bilhões de pessoas, cada um por si. Exato. Você só não vai matar ou você só não vai se importar. Você só vai se importar com os seus. Que é basicamente o que acontece hoje. Na minha família ninguém toca, nos que eu amo ninguém toca e protege. Acabou, passou desses que se exploda o resto. Eu ganho o meu, faço o meu, eu chego nos lugares que eu quero, mas se tocou nos meus, aí você tá ferrado, você vai se ver comigo. Mas caso isso, pode fazer o que faz. Cara, Sabe? Isso é muito louco. E aí que a gente começa a pensar assim, poxa, realmente, cara, é verdade. Poxa, aí fala sobre, poxa, tem que ser submisso ao seu marido. Ah, mas o meu marido abusa de mim. Ah, mas a minha esposa não me ouve. Mas é porque não é que você tem que ser submisso ao seu marido sobre aquilo que ele quer. Você tem que ser submisso ao casamento e à ordem que existe dentro do casamento, entre a ordem do homem, o papel do homem, e a ordem do papel da mulher. Não é o fulano e a fulana. Sabe? Tipo, dentro do trabalho, não é o seguir o boss X e o funcionário Y. Não. É seguir a ordem, o padrão de Deus sobre aquele que tem autoridade como mestre e aquele que não tem tanta autoridade como servo. Né? Então, todos sobre todos os, vamos dizer assim, papéis que Deus desempenhou, não tem o título e o nome da pessoa X. Muito pelo contrário, tem os papéis muito bem vamos dizer assim, definidos para essa ordem que Deus havia criado, né? É interessante você falar isso. Você tocou aí, por exemplo, no boss, né, cara? Eu já passei por uma experiência bem interessante. Tava no Brasil ainda, eu trabalhava numa multinacional. E no que eu trabalhava nessa multinacional, eu lembro que eu tinha um cara fazendo bobagem aqui do meu lado, cortando a câmera, como é que eu não vou rir? não, pessoal, eu tô zoeira aqui. Mas eu trabalhava numa multinacional no Brasil, cara, e eu tive um boss, cara, assim, é claro que eu não vou citar nome nem nada, mas ele tinha, assim, diversos pontos a serem trabalhados, moralmente falando e até mesmo profissionalmente falando. Ele deixava a desejar no tratamento com as pessoas. Às vezes ele era meio grosso, às vezes ele era meio imoral. Enfim, eu não tô aqui para condenar o cara. E ele também deixava a desejar um pouco, às vezes, no trabalho dele, no que ele deveria fazer. Ele deixava a desejar. E, cara, inúmeras pessoas abaixo dele talvez seriam melhores do que ele para aquela função. Inclusive eu, que estava lá. Mas, cara, eu sempre continuei tratando ele como meu chefe, cara. Sempre como meu chefe. Eu nunca falei mal dele com as outras pessoas, o que as pessoas faziam no meio. Eles falavam mal, esse cara não sei o quê, enfim, faziam um complô assim contra ele. Eu nunca falei mal dele, cara. Sempre que ele colocou apelido em mim, ou que ele foi desrespeitoso comigo, assim, não me maltratando, mas falando alguma coisa meio imoral, uma parada assim, eu sempre respondia a ele de uma forma que eu responderia o meu chefe, uma pessoa normal. Eu nunca entrei na brincadeira dele, mas eu nunca cortei a brincadeira dele. Eu sempre tive esse tipo de relacionamento com ele. A ponto de que, cara, submissão dá fruto, cara. Sabe por que dá fruto? Porque eu via ele chegando e esculachando os outros caras. Ele esculachava na frente de todo mundo. Se ele precisava de falar alguma coisa comigo, ele me chamava à parte e falava comigo. A ponto de, cara, certa vez ele descobriu que eu era cristão e ele me chamou, velho, tava passando por uns problemas assim dentro da família dele, cara, e ele começou a conversar comigo, mas não como, tipo, boss e funcionário, sabe? Começou a conversar comigo de uma forma humana. Então, onde que eu quero chegar com isso, cara? Funcionário não é humano. Humano, não, mas quando eu falo humano, mais assim, pessoal, né? mais pessoal, demonstrando mais sentimento. Então, quando eu falo que a submissão, ela entrega fruto pra gente, e às vezes a gente não percebe, é que, cara, velho, ele nunca fez isso com mais ninguém, mas ele fez isso comigo. Ele me tratou bem, sabe? Tipo, a gente criou um relacionamento, por quê? Porque um dia eu decidi trabalhar com submissão em relação a ele, sabe? E eu tinha todos os motivos para não ser submisso a ele. Então é isso que eu quero dizer, sabe? Submissão dá fruto, cara. Sim. Não, isso é verdade, Kennedy. Isso aí é real, mano. Dá fruto mesmo. Dá fruto mesmo. E eu acho que hoje em dia as pessoas, elas não são
elas têm problema de submissão pelo abuso da autoridade. Entendeu? Porque quem nunca ficou indignado com um tipo de abuso de autoridade, ou um tipo de, sabe, dessas coisas Esse cara mesmo fez várias vezes, cara. não, tá totalmente. Abuso psicológico, entendeu? Abuso de autoridade. Cara, quem nunca fica indignado quando um policial abusa da força que ele tá como um agente ali da sociedade para proteger, e em vez de proteger ou de apaziguar, ele vai lá e abusa daquilo, da força que ele tem. Quem nunca ficou indignado, ou de ver cenas e tal, né? Que obviamente o policial tava fora de razão nenhuma. Então, assim, e acredito que as pessoas elas começaram a criar, como o Jonathan falou, né, que essa crise de liderança, as pessoas de liderança e de autoridades começam a criar essa problemática de com a submissão. Da submissão. Por quê? Submissão, você também precisa o quê? Ter o quê? Uma das moedas mais valiosas hoje do mundo. Confiança. Confiança. Hoje em dia a gente só tem esse celular porque a gente confia. Hoje em dia você de repente só tem aquele carro ou você compra aquele carro porque você confia. E hoje em dia você tá nessa igreja, você tá nessa igreja porque você confia. No mínimo, né? Tá ligado? Ou porque você tá nesse trabalho, porque de um modo ou de outro você acaba confiando. Você assina um contrato, você fala assim, esses caras vão me pagar. Porque se ele não pagar, você quebra a confiança. Sim. Entendeu? Então, quebra de confiança é sinônimo de quebra de submissão. Exatamente, cara. Na verdade, quebra de relacionamento também, né? Essa é a verdade. Quebra de confiança, né? E glória a Deus, cara. Eu acho que, tipo, como a gente fala assim, né? A gente falou, pô, a gente pode abordar vários níveis de submissão, mas o nosso objetivo não é criar polêmica sobre a submissão entre marido e mulher, trabalhador e o seu boss, ou políticos, governos e tal, até porque nós estávamos comentando e cremos, né, que se nós soubermos sermos submissos a Deus, nós vamos conseguir entender e sermos submissos a todas as demais lideranças. A palavra diz que todas as autoridades e todos os líderes foram estipulados e levantados por Deus e precisam ser, obviamente, respeitados e tratados como tais. Pô, Jonathan, mas e aqueles líderes que não são bons, aqueles boss que não são bons? Infelizmente, são pessoas que aí é dentro do próprio caráter que precisa ser tratado, condutas daquelas pessoas que precisam ser tratados, ou até mesmo Deus, pela sua própria graça, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele vê as coisas muito mais longe do que nós, ele sabe de toda a história, muitas vezes por um processo, até mesmo por um tratamento que ele quer fazer num grupo de pessoas, numa nação, num local. Ele usa certas lideranças para trazer a gente a consciência, né? Quando existe uma liderança muito, infelizmente, muito ruim num lugar, a gente começa a lembrar da liderança boa do Senhor, né? Sobre as nossas vidas e sobre aquilo que Deus fala para nós. Mas acho que uma coisa muito interessante que a Bíblia diz, cara, lá em João 14, eu acho muito interessante isso. Jesus, ele fala assim, né? Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Um dos grandes sinônimos de amarmos a Deus é obedecermos a sua palavra. Porque ao obedecermos a sua palavra de forma prática, nós estamos nos enquadrando dentro, sim, dos limites que Deus impôs. Mas estes limites são os limites que verdadeiramente geram vida. Porque tudo aquele que saiu do limite, que foi o primeiro pecado, gerou morte. Mas tudo que fizemos dentro dos limites de Deus gera vida. Sabe, dentro dos limites de Deus nós temos a ajuda do próprio Deus, e no próprio Deus há a liberdade, a graça, a bondade, a cura, a provisão, sabe? Realmente há um crescimento, há uma identidade bem firmada, há um propósito bem consolidado, há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala, né? Se alguém me ama, obedecerá a minha vida, obedecerá a minha palavra. Fazendo isso, o meu Pai o amará. Imagina você ser amado de Deus, sabe assim, Deus me ama. É isso que acontece. O meu Pai o amará, nós viremos e a ele faremos morada nele. Eu acho isso muito incrível, cara. Porque o próprio Deus, quem me deu a vida, vindo e morando dentro do meu coração. E aí, quando isso acontece dentro de mim, muda toda a minha perspectiva, toda a minha mentalidade, me muda de dentro para fora e eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. Eu começo a ver o meu casamento como um casamento deve ser visto. Eu começo a ver o meu trabalho como um trabalho deve ser visto. Eu começo a ver os relacionamentos como relacionamentos devem ser vistos. Eu começo a ver a submissão
como a submissão deve ser vista. Eu começo a ver Deus como Deus deve ser visto. E eu começo a ver a mim mesmo, que foi o que a gente começar falando, que às vezes é a questão da meritocracia, a gente começa o meu ego e tudo mais. Aí eu começo a ver quem realmente eu sou. E eu olho pra mim e falo assim, caraca, velho, eu não mereço nada, e eu não sou nada, e eu não posso absolutamente nada. A vida que eu tenho foi Deus que me deu. As pessoas que Ele me deu foram pessoas que Ele confiou pra mim. Os talentos que eu tenho foi Ele que me deu. As oportunidades que eu tenho foi Ele que me deu. E aí, tipo, cara, o meu lugar de ego, ele some e a minha humildade aparece. Eu falo, realmente, eu sou completamente dependente. Eu realmente preciso responder a algo. E a única coisa que eu respondo é o Senhor. Então eu sou submisso à missão dEle. Sou submisso a Ele. E aí todos os demais relacionamentos acabam se colocando no seu lugar. Porque tudo se trata de relacionamento, né? Tudo. Questão de submissão, tudo. Tudo se trata sobre relacionamento. Tudo. Então, faz sentido isso? Amém. Total, cara. Acho que você fechou com chave de ouro, mano. Então eu acho que é um episódio, né, que nós queremos realmente trazer essa consciência da submissão. O nosso fato aqui não é estrinchar e abrir a submissão em todos os seus níveis e aspectos, ou sermos teólogos da submissão aqui, mas muito pelo contrário, é trazer essa consciência, né, de que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque é o único que tem o governo correto. É o único que tem as diretrizes de uma vida com significado, de uma vida pura, de uma vida livre, de uma vida realmente que vale a pena ser vivida. Verdade. Sabe? E é a única liberdade que a gente precisa. Então, se você acha que você merece alguma coisa, você merece. Você merece dar uma chance para Deus e se entregar para Ele de todo o seu coração e viver sobre a sua palavra e sobre a sua vontade. Pô, John, eu tô aqui, tô assistindo você, achei legal o conteúdo, não sou cristão, quero saber como que eu faço para realmente ser submisso a Deus ou para começar a viver dessa forma, porque eu acho que a minha perspectiva, a minha mentalidade precisa mudar. 2 coisas que você precisa fazer. Primeiro é fechar o seu olho onde você tá e falar, pô, Senhor, Deus, Jesus, eu ouvi esses caras falando aqui, eu quero aprender mais sobre isso, eu queria aprender com você sobre submissão, por favor, me ensine. E você vai realmente abrir o seu coração para Deus e você vai começar a fazer uma coisa muito interessante. Você vai pegar um livro chamado Bíblia Sagrada e você vai começar a ler esse livro e você vai ver que a forma que você vai lendo, por essa oração que você fez, você vai ver Deus realmente liderando pelas páginas da Bíblia e a sua mentalidade sendo transformada. E aí, a partir dessa transformação de mentalidade, você vai começar a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre você. E a sua vida jamais será a mesma. Acredite nas nossas palavras. Sim. E se você é cristão, cara, se você está na igreja 1, 2, 5, 10, 20 anos e você não aprendeu submissão ainda, deixa eu falar uma palavra para você. Deixa eu falar uma palavra para você, uma frase para você de 2 palavras que significa assim: se converta, brincadeira, mas é verdade, realmente, sabe? Abre o seu coração e se entregue para Deus. Tem pessoas que já foi ferido por líderes, por pastores, por vários níveis e se fechou para a liderança de Deus. Deixa eu te falar, Deus não sonhou essas frustrações para você. Deus é diferente disso. Ele é realmente o verdadeiro líder, o verdadeiro Senhor, o único líder que nós precisamos realmente nos submetermos e a partir disso será muito mais fácil se submeter a outras pessoas. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque muitas vezes pessoas se convertem ao Senhor e elas não se submetem à liderança do Senhor. Elas se submetem a uma liderança humana. E aí, sabe qual que é a verdade, Jonathan? A verdade é que volta no que o Vitão falou. O homem quebra a aliança com essa pessoa e essa pessoa acha que Deus quebrou a aliança, mas a verdade é que Deus nunca quebra a aliança. Deus jamais quebrou uma aliança. Então a pessoa se frustra por ter se apoiado numa pessoa. Não se apoie numa pessoa, se apoie no Senhor, porque Deus nunca vai te frustrar e te entristecer, muito pelo contrário. Então, realmente, você possa abrir o seu coração e dizer, Senhor, me ajude a aprender a ser submisso. Porque é nesse lugar que realmente você vai encontrar liberdade para sua vida. Tá bom? É isso? É isso, galera. Top, obrigado. Esse episódio foi maneiro.